Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, abordaremos o tema insurgência criminal. Para nos ajudar a entender esse fenômeno complexo e muito presente, recebo Flávio Fabre, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, com o qual vamos explorar as raízes socioeconômicas que alimentam essa prática, as dinâmicas internas de poder e como tecnologias emergentes, movimentos ideológicos e fatores geopolíticos impactam esse tipo de criminalidade. Mestre, com as minhas cordiais boas-vindas, agradeço por aceitares a meu convite. No informal protocolo, peço que se apresente e, em seguida, esclareça qual é a sua definição de insurgência criminal e como ela se diferencia de outros tipos de criminalidade organizada. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui e também aprender com o senhor. Meu nome é Flávio César Montebello Fabre, sou policial militar do Estado de São Paulo, atualmente na reserva. Exerci a função policial militar por 32 anos. Iniciei minha carreira num serviço chamado Patrulhamento Tático Móvel, posteriormente na tropa de choque, os comandos de operações especiais e em boa parte da carreira, encerrando-a, nós atuamos no serviço reservado da Polícia Militar, principalmente da Corregedoria da Polícia Militar, e em uma unidade conhecida como equipe PM-Vítima, ou Departamento PM-Vítima, que é uma equipe de policiais militares cuja missão é atuar em eventos onde figuram como vítimas de homicídio, tentativa de homicídio ou ameaça outros policiais militares. Essa equipe ela tem como missão dedicada a atuar de uma forma colaborativa, elucidando eventos onde o policial militar figura como vítima. Quando falamos sobre insurgência, a história brasileira ela é rica nesses eventos, rebeliões, revoltas, insurgência, enfim, desde a revolta dos malês, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a própria Revolução Constitucionalista de 32, enfim, movimentos onde se demonstrava insatisfação, desejo de alteração de status, manutenção de determinada área, impedimento de ação estatal, mas enfim, quando falamos sobre insurgência criminal, nós passamos a lidar com grupos, organizações criminosas, em que, para que consiga oferir seus lucros, né, manter os seus lucros ou ampliar seus negócios, não se importam de forma alguma em utilizar força de uma forma desmedida, quer seja contra o aparato estatal, quer seja contra a presença do Estado, decisões do Estado, ou qualquer outro grupo que possa atrapalhar os seus negócios. O crime sempre existiu na história da humanidade, organizações criminosas também. Esses grupos eles têm uma organização similar até a grupos paramilitares, o emprego de armamento e principalmente a questão de enfrentamento ao aparato estatal. Isso aí pode se manifestar de várias formas, desde que vemos no Rio de Janeiro, por exemplo, em áreas em que se nega a governança estatal e acaba tendo governança alternativa, as leis próprias, regulamentos próprios, enfim, as circunstâncias como nós tivemos aqui no estado de São Paulo, onde o primeiro de comando da capital, principalmente nos atentados que ocorreram por ocasião do Dia das Mães, ele, de uma forma notória, ele quis demonstrar, né, que não se importaria em enfrentar todo o Estado para demonstrar a defesa dos seus interesses. Então, quando falamos sobre insurgência criminal, nós lidamos com grupos que não se importam de forma alguma em utilizar a violência desmedida para que eles mantenham os seus negócios e principalmente seus interesses. Quais são os principais fatores socioeconômicos que contribuem para o surgimento e a sustentação de grupos insurgentes criminais? A própria ausência do Estado, no que tange a questões como, por exemplo, desordem social, desordenamento territorial, enfim, a própria oferta e prestação de serviços para a população. Se o Estado não se faz presente,
Por exemplo, nós temos na região amazônica uma questão que foi levantada, né, e pode ser constatada facilmente em uma breve pesquisa pela internet, em que 70% dos municípios que se encontram em regiões de fronteira, Brasil, Venezuela, Colômbia, existe a presença de grupos irregulares armados. São locais onde a presença de Estado é pequena ou, por vezes, nula, até pela grande extensão territorial. Então, nesses ambientes, nós temos a presença desses grupos que vão impor, pela força, os seus interesses. Nós temos que lembrar que nos idos de 1990, uma frente da Farc acabou por atacar um posto do Exército Brasileiro na região amazônica justamente pela ação que estava sendo feita da presença do Estado por intermédio desse posto do Exército, tentando coibir a mineração ilegal. Desde essas áreas remotas, mas nós podemos trazer isso também para grandes conglomerados urbanos, como nós vemos hoje no Rio de Janeiro, em diversas comunidades ou complexos. Nós temos esses locais já de uma forma diferente de áreas remotas, a circunstância em que grupos eles tentam manter um domínio territorial para que ele possa, por intermédio de vários crimes, conseguir seus lucros, manutenção do seu status naquele ambiente, imposição de regras, e somente temos, quando muito, a presença da força policial para coibir esse intento. E se nos locais remotos as pessoas não têm outros recursos, ou muitas vezes o Estado se encontra distante, nesses conglomerados urbanos, por exemplo, nós vemos uma grande vinda de pessoas que desejam ir aos bailes funk, onde vai ser consumida droga, vai consumir álcool de forma desmedida, vão ver esses narcoterroristas armados de forma ostensiva, só que aquelas pessoas vão para lá de forma voluntária. Como exemplo também aí o que ocorre aqui em São Paulo, as chamadas operações de escudo, em áreas que também ocorrem desordem social, áreas de desordenamento territorial. Por vezes a força policial é atacada por criminosos. Assim que ocorre uma baixa, imediatamente é ativada uma operação, que é chamada Operação Escudo, em que a presença do Estado se faz maciço. Então, é necessário que ocorra essa resposta. E também que não seja também uma resposta única e exclusivamente do aparato policial. Tem que ser uma resposta em diversas áreas, uma resposta multidimensional, e que muitas vezes o retorno positivo ele vai ser demorado. Como as dinâmicas de poder dentro de grupos insurgentes criminais são estruturadas? Existe um paralelo com estruturas de governança formal? Esses grupos eles possuem uma administração complexa, tanto do que tange a lidar com seus próprios integrantes, a forma com que lavam dinheiro, com que lidam com a própria população, em relação ao aspecto de gestão interna, como em relação a objetivos, é possível fazer um paralelo com a gestão de uma grande empresa, como existe também a parte de relacionamento em relação àquela área em que ele domina. Em diversas reportagens da própria mídia leiga, em que vemos que em alguns ambientes cartazes, pichações, onde é colocado em posições de regras. Nas comunidades o pessoal não usa capacete de moto, em outros locais é proibido colocar lixo, questões de conduta. Então existe sim um paralelo. A própria questão do Estado, quando se faz presente, não pode ser tão somente pela força policial, mas sim uma ação do multidimensional e de longo prazo. Então, se o Estado não fizer isso, alguém irá fazê-lo. A ponta, inclusive, de até para que o próprio comércio formal ocorra dentro dessas comunidades ou em locais próximos, e que o pessoal acaba por cumprir também o regramento que é imposto pelos criminosos. Então, existe sim uma forma de governança, talvez a mais evidente seja a imposição de regras e de conduta no interior dessas comunidades, onde o crime organizado ele acaba por impor seu regramento. Quais são as estratégias mais eficazes para combater a insurgência criminal? E quais são os principais desafios na implementação dessas estratégias? Em relação a estratégias, a gente não pode olhar única e exclusivamente, por exemplo, combate à droga, combate aos criminosos somente, mas sim na oferta e na percepção de que existem serviços, existe um Estado, existe a preocupação
em que cada cidadão tem os seus direitos respeitados, também deveres. Não adianta exigir que a polícia tome conta daquele local, exerça a ordem, sem que com isso, no longo prazo, nós não tenhamos mais outros tipos de serviços ou condições a serem ofertadas. Não é somente uma estratégia de oferta de serviço em curto prazo, pelo contrário, é a percepção de que aquele ambiente que é ofertado, que as ações que esses grupos insurgentes fazem são nocivos. Isso aqui é uma coisa que não se implementa rápido. No Brasil, nós estamos muito acostumados a ver esses planos de governo. Muitos deles aí estão somente ser implementados em curto prazo, eventualmente 4 anos, enfim. Nós precisamos de algo que seja permanente, em que se resolva tantas questões de desordenamento territorial, as questões de desordem social, questões de ordem cultural, diversos aspectos, diversas frentes que devem ser trabalhadas durante um grande período. E os resultados eles não vão aparecer de forma rápida. Eles demandarão pelo menos 1 ou 2 gerações para fazer perceber. Vão ser necessárias ações em diversas áreas. De que maneira as tecnologias emergentes, como a criptografia e a internet, têm influenciado as operações de grupos insurgentes criminais? O ambiente cibernético é o grande aliado desses grupos insurgentes, grupos terroristas, insurgência criminal, enfim. Nós vemos que mesmo alguns grupos, como grupos dissidentes das Farc, eles utilizam a internet para angariar simpatizantes, enviar seus recados e, por outro lado, também receber aporte financeiro com discrição. Então é fato que boa parte de grupos terroristas que atuam no Oriente Médio, eles recebem aporte financeiro por intermédio do ambiente virtual. Então, combater esse tipo de situação exige que o Estado tenha um aparato que seja tecnológico, meios materiais, pessoal treinado, para que ele possa atuar no ambiente cibernético, principalmente em relação à questão financeira, sufocar financeiramente grupos insurgentes criminais e, com isso, impedir que eles possam ampliar as suas ações e, principalmente, não somente ampliar, mas muitas vezes até a questão de manter seu próprio status atual. Então, a criptografia e a internet, eles são aliados desses grupos insurgentes, tanto em relação à difusão de ideias, né, nessa grande guerra de narrativas que temos hoje, questão cultural, angariar simpatizantes, negociações, mensagens, como as movimentações financeiras que fazem para seus interesses. Existe uma relação entre a insurgência criminal e movimentos políticos ou ideológicos? Caso positivo, de que forma isso influencia as estratégias de combate? Honestamente, eu acredito que sim. Eu recomendo a leitura de um livro chamado Fronte Interno, As Desordens Públicas como Armas de Guerra. Ele foi escrito por um capitão da Polícia Militar de São Paulo chamado Alexandre Antunes Ribeiro. Se alguma visão ideológica, por exemplo, ela não colabore diretamente com esses grupos insurgentes, por outro lado, indiretamente ele vai colaborar também bastante. Quando existe uma determinada penetração ideológica, pode ocorrer a tolerância em relação a ações do crime. Assim sendo, essa estratégia de enfrentamento a grupos insurgentes criminais, eu realmente acredito que algumas visões ideológicas colaborem de certa forma, não somente em relação à tolerância, mas até o fortalecimento ou manutenção do poder desses grupos insurgentes. Em alguns aspectos, há uma relação e essa relação ela se torna nociva pelo fortalecimento, pela tolerância que se tem à ação desses grupos e principalmente a questão de ser até um incentivo, né, para que alguns permaneçam ou tenham interesse de ingressar na ação criminosa. Quais são os principais erros que os governos cometem ao lidar com grupos insurgentes criminais? O principal erro que tem é somente haver uma cobrança em relação às forças policiais ou às forças estatais para que façam frente. Então, é uma ação que um governo deve pensar em longo prazo, uma política de Estado, não uma política de governo, cujo resultado vai demorar a aparecer. Então, assim, pensar em curto prazo é um erro.
o aspecto que ele exige um investimento maior, de longo prazo, e ações em várias áreas, não somente do ponto de vista econômico, socioeconômico, a questão de fomentar a oferta de serviços, questão de economia, a questão cultural, além de, claro, o fortalecimento da própria máquina estatal. Desde a penetração ideológica em determinados tipos de ambiente, penetração essa que vai se fazer sentir décadas depois, na tolerância, na, na ideia de relevância, permissividade desses grupos, em detrimento, por exemplo, da ação policial, vai exigir que a atuação governamental seja multidisciplinar, né, multidimensional e de longo prazo. É um erro pensar em resultados rápidos, focados tão somente num plano de governo, colocando tudo somente nas costas das suas forças de segurança. Como as medidas de segurança e inteligência podem ser aprimoradas para melhor enfrentar a insurgência criminal no século XXI? Seria, acho que, irreal hoje a gente talvez pensar em enfrentamento ao crime ou à insurgência criminal sem pensar no investimento em relação à inteligência e tecnologia. Deve ocorrer sempre, não somente aprimoramento, mas constante investimento em inteligência. É irreal pensarmos, né, em combater o crime, né, e principalmente a insurgência criminal, sem investimento nesse tipo de setor. Ambos andam juntos, né? Inteligência, tecnologia, investimento para que o profissional em campo ele tenha informações fidedignas em tempo real, que sejam negadas informações a, a grupos insurgentes, que se possa saber do seu planejamento, que se possa ter ideia de movimentações financeiras para que, do ponto de vista legal, ocorra o sufocamento das suas finanças, enfim. Todas essas medidas que envolvem inteligência e tecnologia devem receber um constante investimento e aprimoramento do governo. Várias ações bem-sucedidas das forças policiais, elas ocorrem a partir de informações que são processadas por seus órgãos de inteligência. Então, é irreal nós pensarmos em combater qualquer tipo de intento criminoso e principalmente grupos, né, sem esse suporte de tecnologia e informação. Quais são os indicadores precoces de que uma situação está propensa a evoluir para uma insurgência criminal e como esses indicadores podem ser utilizados para a prevenção? Qualquer forma de desordem, qualquer forma de desordenamento, ele deve ser percebido de uma forma imediata e haver uma ação do Estado, não somente a ação da força policial em si. Seria a mesma coisa que pensar o seguinte aspecto: naquele determinado terreno ocorreu uma invasão e não foi feito nada, e agora está instalada aqui uma comunidade com mais de 1.000, 2.000 barracos, 1.000 famílias ali, e devido à ausência de outras ofertas de serviço do Estado, agora nós temos também lá uma forte presença naquela área de desordenamento territorial, forte presença de grupos criminosos. Se isso daqui ele não é inibido logo no início, se não existe uma ação multidimensional, como todos falam, e somente se deixa o aspecto permissivo reinar, né? Então agora nós temos um problema. Vamos mandar a polícia para lá, que é o que normalmente é feito, né? Qualquer constatação imediata de desordenamento territorial, desordem social, ele deve ser inibido. Qualquer questão onde se percebe, né, que a presença de grupos que impõem o seu próprio regramento, e esse regramento ele é acatado por diversos motivos naquela comunidade, e mais ainda, se há simpatia, se há um grande número de simpatizantes daquele grupo que lá impõe seu regramento, né, e ao contrário, né, se mesmo essas mesmas pessoas se mantêm distantes ou se colocam de uma forma negativa em relação até à própria governança estatal, então nós temos um problema. Isso aqui deve ser combatido de uma forma imediata. Qualquer sinal de desordem
desordenamento, o surgimento de grupos, né, que acabem por impor seu próprio regramento em detrimento do regramento estatal. Enfim, desde que isso aqui seja detectado, é necessário que ocorra não somente a inibição, mas que também que se tenha já uma ação já proativa das várias áreas do Estado. Depois de instalado, serão anos, se não décadas, para que ocorra uma resolução. E na ausência de um plano de Estado, a tendência é que esse tipo de problema ele aumente. Qual é o papel das estratégias de desenvolvimento econômico e social na redução da vulnerabilidade à insurgência criminal? A partir do momento que eu tenho desenvolvimento econômico, eu tenho suporte social a determinada comunidade, não se torna atrativo que aquela comunidade busque recursos, intermediação, qualquer tipo de relação com grupos insurgentes. O desenvolvimento econômico, suporte estatal, ações de cunho social, atenção na área educacional, atenção na área de saúde, nas diversas dimensões das necessidades humanas, propiciam que não se tenha interesse em procurar alternativas para aquilo que não está sendo suprido. Qualquer tipo de desenvolvimento econômico social é uma vulnerabilidade que ele acaba sendo extinta, que não vai ser explorada por alguém, que no caso aqui é a insurgência criminal. Então é adequado, é importantíssimo que qualquer tipo de estratégia econômica e social ela deva ser levada a cabo como plano não somente de governo, mas como plano de Estado, fazendo com que mitiguemos a possibilidade que um grupo insurgente ele tenha de não somente de se instalar, mas permanecer e ter sustentação em determinado local. Chegando ao final de nossa conversa, meu caro, repriso os meus agradecimentos pela sua valiosa e esclarecedora contribuição. Deixo este espaço para as suas considerações finais. Grande abraço. Doutor, agradeço imensamente a oportunidade que o senhor concedeu de estar aqui. Então, além de toda a minha gratidão, desejo todo o sucesso do mundo para o senhor e, principalmente, que esse trabalho que o senhor tem feito continue por tanto tempo em que a gente possa promover a difusão de informações e debate. Muito obrigado. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Neste conteúdo, entrevistando a Flávio Fabre, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, abordamos aspectos da insurgência criminal. Acesse os links de pesquisa em www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.